Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live do JustPsi, hoje com uma participação super, super especial. Todas são, né? Porque toda vez a gente começa a live dizendo que hoje a participante é muito especial, mas elas são sempre muito mulheres muito especiais, assim, muito inspiradoras para a gente, né? Então, eu vou começar me apresentando. Eu sou Marisa Santiago, uma das integrantes do coletivo JustPsi, e junto com a Brenda Pacheco, a gente forma esse coletivo de psicólogas que tenta promover ações de prevenção e enfrentamento às diversas modalidades de violência contra a mulher. Hoje a gente gosta muito de conversar, né? A gente adora falar e a gente fala muito, né? A gente fala tudo ao mesmo tempo. É difícil, às vezes, as pessoas entenderem a gente falando, né, Brenda? E é isso. Então, hoje a gente trouxe aqui uma convidada super especial. E eu não sei se vocês sabem, mas eu e a Brenda, a gente é amiga há muitos anos. E quando a gente se conheceu, assim, a gente, né, já trabalhava um pouco com a questão de violência contra a mulher. Quando a gente se conheceu na pós-graduação. E uma das coisas que a gente mais sentia falta era formação para trabalhar com mulheres em situação de violência. A gente não encontrava isso, não encontrou isso na nossa graduação, na nossa formação, e não encontrava isso por aí, né? No mundo, não tinha, né? A gente se formou lá nos início dos anos 2000, 2006, 2005, 2006 a gente se formou, não tinha nem Lei Maria da Penha, né? Quando era tudo mato, não tinha nem Lei Maria da Penha ainda, não tinham formações, não tinha graduação. Isso sempre foi uma angústia muito grande para a gente. E aí, no ano passado, um pouco nesse movimento da gente botar o JustPsi na rua, né, com essa ideia de tentar promover discussões sobre a questão da violência, sobre a atuação dos psicólogos diante desse problema que é tão grave na nossa sociedade, eu tropecei, eu sempre falo isso para ela, eu tropecei por acaso, esses acasos que só o destino explica, eu tropecei com a Luana Flor, nossa convidada de hoje, no Instagram. E aí eu fui atrás dela e fui ver o que essa mulher está falando, né? Vamos ver aí o que essa moça está falando. E fui atrás dela enfim, hoje a gente está aí já há algum tempo discutindo a questão da violência em outros espaços. Eu fui aluna dela, da formação que ela coordena. E eu não vou ficar falando mais tempo, porque eu vou apresentar a Luana de verdade. Então, Luana Flor, psicóloga, mestre em psicologia pela USP, especialista em psicologia e maternidade e mãe do João e da Beatriz. Eu quis dizer isso aqui, porque ela se apresenta dessa forma. Tem que estar no mini currículo isso aí, tem que estar. Exatamente. Fiz questão de trazer João e Beatriz aqui para a nossa live. Então, a Luana tem mais de 16 anos de experiência em clínica, de docência, supervisão, e atualmente o foco dela é no desenvolvimento de uma prática clínica de real cuidado a mulheres. Então, além de coordenar a capacitação de atendimento a mulheres, ela também é idealizadora do workshop de gestão da clínica. Que, aliás, eu recomendo vocês a fazerem todos esses cursos dela, porque eles são, assim, realmente me ajudaram muito, em muitos aspectos. Mas depois ela fala um pouquinho desse curso para vocês. Luana, bem-vinda. Um prazer te receber aqui com a gente hoje nesse bate-papo. Espero que a gente se divirta bastante. E é isso, bem-vinda. Estou animadíssima, né? A Marisa já está aí na minha rede, conheço a Brenda, estou amando já do que a gente já começou a conversar aqui, do que vai acontecer. E achei muito, muito legal a proposta do coletivo de vocês, assim, muito... É muito relevante, a gente precisa isso, se potencializar, né, nessa junção, porque é muito trabalho e já estamos a psicologia, toda essa já está muito atrasado para olhar para essas questões. Então a gente tem que correr atrás de muita coisa, porque cada dia que a gente não corre é mais dano que vai acontecendo por aí, assim. Então eu acho essas iniciativas elas essenciais, assim, sabe, da gente poder olhar e entender. E então assim, estou muito contente de vir aqui conversar com vocês com esse tema que me é muito caro, né? Que eu acabou se tornando de alguma forma uma missão de vida, assim, né? Um valor muito importante da minha prática, o poder pensar a formação e pensar essa base para que com isso a gente possa multiplicar o efeito, né? Porque a gente ali, né? Eu tenho um trajeto aí de consultório mais particular, assim, é um cuidado muito individual e é o impacto que ele é importante, mas ele é um impacto também, né, é muito restrito, né, quando a gente pensa o tamanho do problema que a gente tem quando a gente olha o adoecimento, a violência. Então, eu acho que eu encontrei dentro dessa parte do ensino e da formação
uma forma de conseguir multiplicar, de conseguir potencializar de alguma forma. Assim. Então, eu adoro falar dessas coisas e olhar e fortalecer todas essas iniciativas e tem muita coisa. Então, eu fico muito, muito contente, né? E o acaso da Marisa, né, no mínimo curioso, é muito trabalho para a gente conseguir fazer esse Instagram entregar para quem precisa o que a gente está fazendo, né? Então, o acaso é isso, são essas coisas que fazem valer a pena ficar ali blogueirando, digamos assim, né? Ou produzindo conteúdo, ou tendo isso como uma parte do trabalho, porque é uma forma de conseguir acessar, né? Da gente conseguir fazer uma rede mesmo, assim. Então, eu fico muito contente que o acaso fez a Marisa tropeçar, que aí foi um monte de coisa acontecendo e estamos aqui agora nós três aqui batendo esse papo, eu tô bem animada. Que ótimo, Lu. Eu estava aqui, porque a gente fica se vendo aqui, né, no vídeo, eu estava reparando que hoje eu botei um batom bem vermelhão em homenagem à Lu, porque a Lu e hoje uma eu vim de registrada. Rosa. Pois é. Quando você entrou de rosa, eu falei, poxa, eu vim de vermelho em homenagem a ela. Eu pensei, eu preciso dizer, porque o batom vermelho é um negócio que é assim, é marca mesmo. Marca. Mas eu vou te dizer qual é o problema. O problema é que, além de tudo isso aí que eu sou TDAH também, né? É real, assim, né? Na pegada. Um diagnóstico mesmo, né, Lu? Não, exato. Não é diagnóstico de Instagram. Não. E eu peguei esses batons. Eu tenho 2 batons vermelhos. Eu peguei os 2 batons vermelhos e levei para sei lá onde, sei lá quando essa semana. Vocês sabem onde vocês botaram o batom vermelho? Porque eu não sei. Eu tô procurando esses batons vermelhos já faz mais de 48 horas, eu não acho. Então hoje eu cheguei a procurar, mas eu não achei. Eu falei, vai de rosa mesmo. Não tem jeito aí, ó, tá vendo? Não tem jeito. Então, não sei cadê meus batons vermelhos. Estão interditados meus batons vermelhos por enquanto, até eu achar em que bolsa que eu larguei, em que negócio que eu deixei. Bom, Lu, eu queria fazer uma pergunta que a gente sempre, as nossas últimas convidadas, a gente tem começado a nossa conversa por um ponto que eu acho que é muito curioso, né? Porque eu e a Brenda, a gente sempre diz que, apesar de ter uma atuação feminista há muito tempo, a gente se assumiu feminista bem recente, né, Brenda? A gente brinca que a gente foi a muitos eventos, a gente olhava para as feministas meio assim, ai, meu Deus, o que essas moças estão dizendo por aí? A gente foi meio... Barulho, gente. A gente foi meio reticente em se assumir com esse nome, apesar da nossa atuação e na nossa vida, a gente já ser feminista, acho que desde criança. Então, a gente tem começado as nossas lives perguntando para as nossas convidadas em que momento você e o feminismo se encontraram, né? E a partir de que momento também a teoria política feminista se tornou uma referência para o seu trabalho. Porque eu sei que o trabalho da Luana tem uma pegada do feminismo muito forte. Né? E eu conheço um pouco da história dela, ela vai contar um pouco para vocês, e eu sei que ela tem também uma pegada política, uma atuação política também, muito antes até dela ser psicóloga. Né? E então, talvez muito antes de eu ser feminista, inclusive, sabe? Eu Exatamente. Acho que é por aí que começa um pouco a resposta, eu acho, assim. Eu acho que é muito difícil, na hora que a gente vai percebendo um pouco o ser mulher, o que isso significa, a gente vai entendendo alguns impactos que a gente vai tendo, é muito difícil não ser feminista, mesmo que eu não saiba que eu seja, mesmo que não, né? Então, isso acho que tem o se descobrir, o se nomear e o perceber que a prática já estava ali, assim. Eu acho que eu sempre fui muito, muito inconformada com as coisas, assim. E isso não vem do nada, né? Isso vem, acho que, das histórias mesmo, da nossa história, da nossa convivência. Então, eu acho que vem de referências das mulheres aí da minha vida. Eu venho de principalmente pro lado de mãe, assim, de mulheres muito fortes, né, de uma família muito matriarcal e de uma família muito intelectualizada nesse sentido. Então, eu venho, nesse sentido, eu venho uma camada de privilégio aí, né, que eu tive avós que fizeram ensino superior, assim. O que a gente parar para pensar na realidade do Brasil, isso tudo bem que a minha avó, e aí vem essa marca, a minha avó, ela se formou com quase 50 anos em direito para ir para ser advogada de porta de cadeia, porque ela queria ajudar ali e tal, e foi uma história de vida inteira, criando os filhos, criando tudo para dizer, não, eu vou estudar, eu vou fazer. Então, essa marca que vem, né, da família, da minha mãe, esses modelos eu acho que já traziam uma dimensão aí muito, muito, muito impactante, sabe, do ser mulher e da necessidade de lutar por isso, assim. Mas essa noção mesmo do feminismo em si, ela veio depois, porque na minha primeira aproximação foi com o anarquismo.
Eu, com 17 anos, entrei no mundo do veganismo e entrei no mundo do anarquismo, comecei a militar, né, entendendo isso, assim, e trabalhando, fazendo movimentações, né, manifestações. Eu fui, né, participei muito da movimentação do movimento anti-globalização, que aconteceu aí no fim dos anos 90 e começo dos anos 2000. Então, eu entrei ali, e foi aí que a coisa me pegou no feminismo, sabe por quê? Porque num lugar político, esclarecido, com todo mundo falando, né, de igualdade, equidade, de justiça social, de um monte de coisa, eu comecei a perceber que, né, o anarquismo não era para todos, ou melhor, era para todos, mas talvez não fosse para todas, né? Ou que dentro do movimento punk, que eu também, né, transitava ali, não tinha uma, né, tinha claramente uma diferença ali entre, né, os tratamentos ali. E aí que eu começo a buscar as leituras anarquistas de mulheres, eu vou para Emma Goldman, eu vou fazer umas leituras mais desse tipo, e aí eu começo um letramento ali mais direto do que seria um feminismo ainda muito rudimentar, ainda muito no entendimento mais amplo, assim, das coisas. Mas o fato é que, assim, eu sempre fui muito pragmática, assim. Eu sempre fui muito pragmática e muito iconoclasta, assim. Então, sempre tive muita dificuldade de rotular, de trazer coisas, assim. Então, eu tinha um incômodo muito grande com o que eu enxergava né, talvez um pouco desse vocês falavam, assim, uma coisa assim, mas eu tinha um pouco, porque ou era um feminismo que ia muito para uma coisa muito Harebô, do sagrado feminino, e do vamos correr com os lobos, e vamos, né, curtir a nossa menstruação e não sei o quê, que eu olhava e falava, gente, não é exatamente disso que eu estou falando, não, é o que eu estou pensando, estou sentindo aqui. Ou ia para um outro lado de uma militância que eu entendia o papel, mas eu não conseguia me identificar no sentido de falar demais para uma bolha, de ter, né? Eu entendo o papel de uma militância mais pé na porta, assim, que entra com o pé na porta, precisa, né? Tem função isso dentro da revolução, dentro das mudanças, dentro do que for. Mas não era muito a forma como eu, né? Mesmo quando eu estava na militância anarquista, eu era da desobediência civil não violenta, eu tinha uma outra perspectiva, assim. Então, eu entendi o papel ali da coisa mais assim, mas não era muito a minha. E aí, nisso, eu comecei a me pegar muito, muito, muito com como conseguir fazer com que esses princípios do feminismo, com que esse entendimento pudesse chegar para uma gama inteira de mulheres que não conseguiam se identificar nem com o sagrado feminino e também assustava muito quando olhava para um feminismo mais militante, mais ali. E aí eu comecei a querer entender e transitar como é que a gente podia falar de feminismo, trabalhar na prática, atuar como, sem necessariamente precisar até mesmo usar termos. Embora eu não estou falando que não é para usar termo, não, é para usar, tem o seu lugar e tem o seu papel. Mas eu olhava e falava, tá, como é que eu consigo aproximar de outras mulheres sem usar esses termos necessariamente, para que elas não se assustem, mas que elas entendam do que eu estou falando e se beneficiem e se juntem de alguma forma à luta a ser isso. Então, foi muito esse caminho que eu fui fazendo, assim, que não é nem um caminho muito acadêmico, propriamente dito. É um caminho muito fortemente da prática, do efeito, do que aquilo quer dizer nas micro-relações, assim, que eu acho que já era o que via muito do anarquismo, porque quando você é anarquista, gente, sei lá, eu nunca fui muito ingênua de achar que eu ia ver nenhuma revolução acontecendo. Eu achava que eu ia ter que trabalhar nas minhas micropolíticas, né? Eu achava que eu tinha nas minhas relações ali tinham que ser estabelecidas de outra forma. Então eu fui me aproximando muito, assim, acho que desse jeito, assim, sem, né, tomando muito cuidado para não me carimbar de alguma forma, de um jeito que mais me colocasse para uma bolha do que para uma potencialização, uma ampliação das coisas, sabe, assim, das possibilidades disso, assim. Mas, Luana, a psicologia e o feminismo, porque na nossa formação, né, a Marisa já comentou, a psicologia estava aqui e o feminismo estava pelo mundo, assim, né? Eu
fiz uma formação num momento em que eu fiz a minha graduação na UFRJ, né? Fiquei lá um tempo, no Rio de Janeiro, e um tempo porque eu fiz depois outras coisas lá, né? Onde a gente se conheceu. E não tinha, era aquela formação assim que a gente... Acho que a gente é bem contemporânea, né? Eu acho que somos bem contemporâneos, porque eu me formei em 2007, porque eu não entrei direto na todas na mesma idade. Tá na mesma 40 idade. a mais. No mesmo corte. 40 a mais, estamos aí. 40 a mais, mas mais pouco. Mais 40 a mais. Mais 40 a mais. Quarentinha mais, velho. E lá era muito cingido isso também, né, Brenda? Então, assim, a psicologia social lá tinha o seu espaço, mas um espaço muito clássico, e é uma universidade muito grande, muito importante, clínica. Só psicanálise, né? Era uma formação... E, assim, tinha assim, grande professor, uma referência nacional do TCC, do cognitivo comportamental, mas eu tinha muito mais aula de behaviorismo do que de cognitivo, né? Mas a aula do behaviorismo tinha que ser também implicada, entendeu? Tinha que ser, mas não é. Isso foi uma coisa que a gente já conversou, né, Luana? Que assim, as aulas que a gente teve de behaviorismo era do behaviorismo clássico ali, exatamente, dos testes, era aula assim, de história de behaviorismo, não era os bichinhos, era história da psicologia comportamental. Era história da psicologia e behaviorismo. Mas, gente, é isso. Na graduação, a gente tem uma coisa muito cindida até hoje, eu acho, né? Talvez esteja melhorando um pouco, mas isso é assim, quando melhora é muito uma batalha dos professores individualmente que vão muito personalista, né? Perfeito, exatamente. Depende da sorte do professor, da sorte e da falta de cansaço do professor, né? Porque fazer isso cansa, porque lutar é remar contra, assim. Mas eu fiz USP também nessa época, assim, e depois dei aula por muito tempo em várias graduações particulares em São Paulo. Hoje eu estou em Salvador, mas eu passei 20 anos em São Paulo, então minha formação foi lá e eu, todo início de carreira foi toda lá. Estou há 7 anos aqui em Salvador. E a psicologia social, ela era a área que olhava para essas variáveis, para variáveis de gênero, de raça, para um entendimento de uma luta de classes, era da psicologia social. Inclusive, a psicologia social vinha muito forte com críticas, à clínica de consultório, com clínicas, com a crítica à adequação que isso seria, mas estava ali. O resto estava cada um na sua casinha e fazendo, sim, uma formação e uma coisa que era para tratar genericamente humanos. Como se aquilo ali fosse ser universalizado, como se aquilo ali fosse, em algumas vertentes, com uma pretensa neutralidade dentro do fazer científico, e eu sou terapeuta comportamental, então minha formação ela é comportamental, e sim, eu passei a maior crise na minha graduação, porque eu vinha do movimento político antes da graduação, até desde o meu 3º ano da escola. Fiz 2 anos e meio de química antes de entrar na psicologia, porque não me pergunte, a gente comete esses erros com 17 anos e tá tudo certo. Então, quando eu entrei na psicologia, eu já tinha uma estrada aí. E essa minha vida política, ela ficou cindida da psicologia por 3 anos do meu curso. Foram 3 anos que eu fiz iniciação científica em comportamental, eu vivi uma vida dupla, na militância, e na faculdade era como se fosse uma coisa completamente separada. Até que eu comecei a ficar angustiada na formação, porque eu falava, gente, não é possível. Eu olhava para comportamental e eu falava, gente, não, meu entendimento de mundo, de natureza do homem é esse. Mas eu olhava e falava, mas espera aí, então, para eu poder estudar gênero, para eu poder estudar política, para eu poder estudar raça, para eu poder estudar essas coisas, esses problemas sociais que me são tão importantes, eu vou ter que mudar de abordagem. E eu cheguei a fazer concomitante 2 iniciações científicas, porque eu gostava muito da comportamental, então não largava o osso, e fui para a social do trabalho. Devemos talvez ter nos encontrado em algum Abrapso, inclusive, porque eu fui apresentar essa iniciação na Abrapso na UFRJ. O meu filho tinha 1 ano, então foi em 2008 que eu fui apresentar na UFRJ, na Abrapso. Eu lembro que foi a primeira vez que eu saí longe do meu filho, eu peguei uma ponte aérea, passei quase 24 horas, só dava eu
esguichando leite no banheiro da UFRJ, porque eu nunca tinha ficado tanto tempo longe dele, assim. Por isso que eu lembro o ano. Então, eu fui até para a Social do Trabalho para fazer um trabalho sobre operadores de telemarketing, dentro de uma perspectiva aí, né, da Social do Trabalho, porque eu falava, gente, não é possível, eu vou ter que mudar. Eu entrei em crise, eu lembro que eu cheguei para uma professora minha supervisora na época, e falei, gente, eu vou ter que mudar mesmo de abordagem para olhar para isso, não é possível. Até que eu fui entendendo que, na verdade, o problema não estava só na minha abordagem. O problema estava no como a psicologia estava muito cindida. É claro que eu só fui elaborar isso com mais clareza depois, mas eu tive a sorte de cair com uma professora no último semestre do curso, que deu uma optativa em comportamental e tópicos avançados. E aí ia falar sobre o sistema prisional na perspectiva comportamental, ela discutiu um monte de coisa, e foi ali que eu fui fazer o meu mestrado, que foi, na verdade, em anarquismo e behaviorismo. Então, eu fiz o meu mestrado sobre uma análise do conceito de liberdade na obra do Skinner, né, que é um dos principais comportamentais, e do Bakunin, que é um anarquista. Então, eu fiz uma análise do que os dois chamavam de liberdade para entender uma compatibilidade, ou seja, era uma cruzada minha pessoal, né? Porque eu passei 5 anos da formação respondendo para os meus amigos anarquistas como é que eu podia ser behaviorista e respondendo para todo mundo na minha graduação como é que alguém de esquerda podia ser comportamental. Eu falei, gente, não é possível. Ou eu sou doida, ou isso aqui tem que fazer sentido, e eu fui para o mestrado fazer isso, assim. Mas essa integração, ela não existe. Então, na hora que eu fui para a clínica, eu sofri essa mesma crise de olhar e dizer, peraí, o que eu vou fazer aqui na clínica? A clínica é isso que a psicologia social fala? Só adequa, só coloca... Não tem uma possibilidade de um papel mais revolucionário? E aí eu começo a tentar integrar. Mas na graduação, esquece, é muito cingido. Sim, porque eu trabalho com a clínica diretamente, a minha primeira formação é clínica, eu fiz especialização na UFRJ em saúde mental na infância e adolescência. Reforma psiquiátrica, hospital psiquiátrico, só Ctrl S e Foucault salvam, vamos lá. E não tem, né? Também na saúde mental, as questões de gênero, de raça, de classe, estão ali, cara, na sua frente, Brenda, sentam na sua frente, falam com você, e ninguém ouve. Não. E aí, a questão que eu fui elaborar lá no mestrado, e depois isso que você está discutindo, de como a psicologia não integra, eu falei, gente, é a minha tese de doutorado, eu fiz isso na minha tese de doutorado, o conceito de identidade. Como que a psicologia tem um conceito de identidade que não tem gênero? A minha tese de doutorado é isso, sobre essa discussão. Foi tenso, foi doído, apanhei muito, mas apanhei muito. Eu saí com trauma, saí com bloqueio de escrita do meu mestrado, mas estamos aqui. E aí, eu acho curioso, deixa eu te cortar, mas faz sentido. Me corta que eu volto. Tá. Só para não perder o gancho de uma coisa que a Luana falou. Assim, eu acho curioso, Luana, que a psicologia ela é tão cindida, que essas coisas, esses temas que são muito importantes, se você estuda o ser humano e você não fala de raça, de classe, de gênero, tem alguma coisa estranha. É tão curioso essa estrutura da psicologia que a Luana teve a mesma... muito parecida com o que aconteceu comigo e com a Brenda. A gente teve uma professora que deu uma matéria letiva que, por acaso, falava de violência doméstica e familiar. Era uma professora numa matéria letiva, ou seja, não era obrigatório falar disso. Né? Que é a nossa professora, que a gente sempre fala dela aqui, que ela não está mais aqui com a gente presencialmente, mas ela está sempre aqui com a gente, não tem como. Segue quando a Hebe chegou... É isso, quando a Hebe chegou na psicologia, o que essa mulher está falando de violência? Em 2004, quando foi a disciplina que ela deu, ela está falando de violência? Eu fiz a matéria que eu precisava de crédito, eu nem sabia do que ela estava falando. Eu gostava da área da psicologia social, eu não queria psicanálise, que eram as opções, né? Na graduação era psicanálise, que eu não queria, não gostava, e psicologia social. Então, eu fiz todas as eletivas possíveis na área de psicologia social, escolar, trabalho, e acabou. Eu falei, putz, e agora? Não tenho mais matéria para fazer, vou ter que me render à psicanálise. Aí não queria, aí veio. Apareceu a Hebe em 2004, com essa disciplina eletiva de violência doméstica e familiar. Violência? Que psicologia vai falar de violência? Nossa, e foi assim,
assim como você, sabe, Luana, que caiu ali uma disciplina não dá para ser que sistemático assim, né, gente? Não dá para ser, né? Nessa tentativa e erro, né? Mas diga, Brenda, conclua o que você vai falar. Sim, porque quando a gente está na clínica, quando a gente está no trabalho em geral, no trabalho na empresa, mas a clínica é uma coisa que me toca muito, porque, enfim, hoje em dia eu trabalho com o Juspsi e com o consultório, é isso que eu faço. Eu já dei aula, mas o consultório eu já fiz outras coisas, mas o consultório é aquilo que vem comigo desde o estágio em graduação, né? E eu vejo isso, eu ouço isso, e eu trabalho com violência doméstica desde a minha primeira pós-graduação. E aí eu só fui descobrir que existia uma pessoa que definiu o que é a tal da interseccionalidade do mestrado para o doutorado. E como é que você enxerga, como é que você vê essa questão da formação de uma psicologia interseccional? Eu me pergunto como é que não é assim, né? Na hora que a gente olha essa descrição, como é que... Quer dizer, eu sei, eu posso esboçar a resposta, né? Que a psicologia foi feita por quem, para quem, sobre, né, que perspectiva, para fazer sentido o que é proposto, né? Ou não ter esse olhar, assim, né? Eu me encontrei com a interseccionalidade não faz tanto tempo assim, sabia? Assim, eu já tinha um pensamento e um entendimento, mas eu não tinha me encontrado ainda com uma leitura propriamente disto até, sei lá, uns 7 anos atrás, assim, né? Era algo que, para mim, ainda... eu olhava e falava, tem muitas variáveis aqui, essas variáveis, elas precisam conversar. Eu ficava muito incomodada com algumas disputas de pauta, disputas de poder e coisas que mais dividia do que fortalecia, de alguma forma, várias lutas, assim. Mas não é tão simples assim. A interseccionalidade, ela é simples no entendimento do que ela é, mas ela não é tão simples assim na implicação do que isso quer dizer na prática. Na nossa prática, no nosso entendimento, nas análises das coisas, assim. Mas não tem como não ser, né? Eu olho assim e falo, gente, não existe. Tanto que, para mim, eu acho que na hora que a gente pensa em uma psicologia interseccional, um feminismo interseccional, é uma base para mim que não tem... Ela é a base, quase como uma metodologia de entendimento das coisas, do que uma proposta separada das outras, de alguma forma, sabe? São muitas... Na hora que a gente olha e a gente vai... E eu acho que essa é a sacada e a cutucada importante quando a gente olha para o feminismo e a gente pensa que feminismo hegemônico a gente foi tendo e que cutucadas que foram levadas na hora que a gente olha e fala que nem eu lá, né? O anarquismo não era para todos, tá? Esse feminismo aqui também não é para todos, né? O que tá aqui em jogo, assim? E eu acho que traz e coloca de uma forma em que a gente vai poder ter a possibilidade de analisar as diversas mulheres, as diversas dores, dentro de uma complexidade que não é necessariamente hierárquica, tão simples assim. Então, isso eu acho que potencializa muito, porque a divisão das batalhas, eu acho que ela está favorecendo o que a gente está lutando contra, assim, em muitos aspectos. Assim. Então, eu acho isso muito, muito, muito importante. Mas eu acho que isso, assim, tá mais atrás ainda da gente ter isso na base da formação, sabe? E eu fico pensando, assim, eu acho que uma leitura interseccional do mundo, ela devia ser a base da escola, não é nem que está faltando na graduação, é que eu acho que tinha que ser uma base enquanto sociedade, mas se a gente para olhar a sociedade como ela funciona, a gente entende por que não é, né? A serviço de que está isso não ser assim, como não ter uma educação científica, como não ter uma educação, né, de classe e por aí vai, sabe? Assim, eu gosto muito, o Bakunin, ele tem uma noção de liberdade que eu gosto muito porque dá para extrapolar para outras coisas, assim, e que eu acho que cabe um pouco quando a gente está pensando essa diversidade de mulheres, diversidade de pautas, né, que tem, e que vão ser pautas que podem ser distintas entre nós, e algumas vezes até em algum grau, enquanto, sei lá, por exemplo, a mulher branca está aí tentando, né, dizer que mostrar o seu corpo vai ser revolucionário e poder sair aí, que nem na Marcha das Vadias, né, que tinha isso aí,
né, faz algum sentido ali. Para as mulheres pretas, a batalha é outra, porque elas já estão sendo sexualizadas há muito tempo, e seus corpos mostrados ali há muito tempo. Então, tem até algumas batalhas que podem ser assim. Mas o Bakunin, ele traz uma ideia que ele é um anarquista coletivista, então ele, em oposição aos anarquistas individualistas, ele tem uma noção de liberdade que é uma liberdade coletiva, que depende das relações sociais e depende, né, disso. E ele traz uma máxima para ir contra aquela ideia, né, que a minha liberdade acaba quando a do outro começa, né, essa coisa bem assim. Ele extrapola, ele diz, não, a minha liberdade, ela é garantida pela liberdade do outro. A minha liberdade, ela começa com a liberdade do outro. Então, não tinha ali a máxima, quando estiver um homem que não seja livre, então eu não serei livre, nenhuma livre. Eu gosto muito dessa noção porque ela traz uma noção de ética que ela é bem complexa. Porque o que acontece? A partir do momento em que eu preciso que os outros sejam libertos para que eu seja livre, isso não quer dizer que os outros vão fazer tudo que dá na telha, porque a depender do que eles fizerem, eles me tolhem a liberdade. Então, é um equilíbrio ali que eu acho muito interessante, porque eu sou livre até o ponto que eu deixe de... né, que eu elimine a liberdade do outro. Mas isso é... E eu gosto muito de transpor isso enquanto uma ética, de forma geral, para a gente entender essas tensões que acontecem entre as diversas mulheres, em que, sim, enquanto tiver uma outra mulher, seja ela qual for, sendo tolhida de direitos, sendo subjugada, sendo invisibilizada ou o que for, eu estou completamente no risco de ser a próxima. Então, a luta de nenhuma dessas mulheres vai diminuir a minha, pelo contrário, eu garantir, né, os direitos de mulheres trans não vai diminuir necessariamente o meu direito enquanto uma mulher cis, enquanto mãe ou o que for. Né? É o entendimento da complexidade do que está ali e desse. Então, eu gosto muito. Não sei se faz sentido para vocês, ou se deu para ficar claro o que é, porque é uma coisa que não traz uma ética, né? Uma coisa de um código muito claro, mas ele traz uma noção do aonde eu vou e aonde eu venho, até onde eu posso ir. Então, eu gosto muito, assim, sabe? Eu vejo um pouco, né? Talvez converse um pouco com o conceito que o Foucault, né? O último Foucault traz, que é o conceito de ética, né? Que ele fala não de um código, mas que ter um comportamento ético é sempre medir o seu comportamento a partir do efeito do seu comportamento sobre o corpo social, sobre o comportamento Exato. Dos outros. Então é isso, a liberdade não é plena de forma alguma, porque o que eu faço tem efeito na vida do outro e eu preciso, para ser ético, levar isso em conta. Exato. E aí, na hora que a gente está pensando num trabalho para garantir o direito de todos. Exato. Né? E na hora que a gente está pensando na interseccionalidade, eu acho que isso ajuda a produzir alguma unidade dentro da diferença e sem isso atachar essas diferenças, sabe? Nessa possibilidade. Eu tô prestando atenção aqui na nossa conversa, indo junto com você, e a gente não explicou para quem está assistindo o que é interseccionalidade, assim, para tentar manter um certo nível de didática. Eu puxei a bola. Vai lá, puxou a ponte aí. Lembra os tempos de sala de aula. É um conceito que se torna, né, assim, na história da militância, da luta política, ele é definido nos Estados Unidos e que vai explicar que a raça, o gênero, a classe, depois a gente foi complexificando ele, né, o etarismo, a identidade sexual, a identidade de gênero, vários marcadores, né, do campo social, eles se atravessam mutuamente e produzem de forma conjugada as relações de poder e as relações de possibilidade, as identidades dentro da sociedade. Então, é completamente diferente, né? A experiência de ser mulher, de uma mulher cis, hétero, branca, como eu, de classe média, que também tenho avó universitária, que tem esse nível de privilégio, de uma mulher negra, pobre, lésbica, né? E muitas vezes eu dizia para os meus alunos, se você conhecer uma mulher trans, pobre, preta, velha,
você vai achar o fim do arco-íris, porque essa pessoa foi assassinada na nossa sociedade em algum ponto desse campo de violência que aqueles que estão fora do mais normativo sofrem, né? Então, a gente precisa pensar conjugando todos esses marcadores sociais. Quem criou, quem desenvolveu essa teoria foi justamente uma mulher negra norte-americana, ela se chama Kimberly Crenshaw, não sei se eu pronunciei certo, mas é Kimberly Crenshaw. Lucas, gente, Lucas é o nosso super querido, maravilhoso aluno de psicologia, nosso parceiríssimo que cuida das nossas partes tecnológicas. O Lucas vai colocar aí embaixo o nomezinho dela, mas ela é uma mulher assim que eu acho que ela trouxe a experiência dela de ser uma mulher negra numa sociedade, né, como a sociedade norte-americana, com muito racismo, com muitos preconceitos, e ela transformou isso num conceito, né? Esse conceito da interseccionalidade, como você ter diversos atravessamentos que te colocam numa condição de vulnerabilidade, que acentuam a sua condição de vulnerabilidade na nossa sociedade. Então, isso que a Brenda falou, né? Ser uma mulher trans, negra, você está juntando aí, aglutinando nesse sujeito uma série de condições que... E como complexifica, né, o nosso papel de vulnerabilidade. Exatamente. A depender do contexto que a gente está, a depender de várias coisas. Então, né, a gente vai ter vários marcadores que vão, a depender do contexto, nos colocar num gradiente de mais ou menos. Então, eu sou uma mulher branca, né, cis. Então, uma mulher branca cis aqui em Salvador, no Nordeste, como eu sou, super privilégio. Eu ser uma mulher branca cis nordestina em São Paulo, com essa cara de sulista, até eu abrir a boca estava de boa. Eu abri a boca, eu já ganhei alguns pontinhos aí de vulnerabilidade, né? Então, a depender do contexto que você tá, você vai ser lido de uma forma diferente, você vai, né, como o meu companheiro, né, que está dentro de um colorismo, num pardo mais claro, aqui em Salvador, ele tem uma passabilidade super branca, porque tá porque ele convive comigo, então ele já embranquece por estar comigo. E aí, agora ele chega em São Paulo, o segurança da Pinacoteca segue ele, como a gente vivenciou, assim. Então, então essa complexidade de possibilidades de análise, de entendimento do que vai acontecendo, que a gente tem recursos a partir da interseccionalidade para pensar e para entender, assim. E aí é bem interessante, porque se parar para pensar, né, para quem está entrando em contato agora com esse termo, assim, quem que sofre mais, um homem ou uma mulher na nossa cultura? Aí acho que dá para a gente pensar assim, quem é que é mais oprimido, digamos assim. Então, aí. Mas e aí, entre uma mulher e um homem preto? Como é que fica essa balança? E se for uma mulher lésbica e um homem preto? E se for uma mulher lésbica pobre, mas um homem preto rico? E se for um homem preto rico, mas gay? Na hora que a gente vai colocando isso, a gente vai tendo aí várias tensões acontecendo que complexificam essa binariedade, né, que está ali. Então, é muito rico. É por isso que eu brinquei que na teoria está aí, mas na hora que a gente vai para a prática, a gente vai olhar, e essa é a beleza, essa complexificação que produz nas análises, né? Eu acho muito legal. Queria puxar um gancho aqui, já que você está falando dessa coisa das vulnerabilidades, mulher e tal, né? O teu foco hoje é principalmente nas mulheres, no atendimento às mulheres. Você se apresenta, né, como uma psicóloga que está desenvolvendo, né, uma clínica de real cuidado às mulheres. Queria que você explicasse para a gente o que você entende por esse real cuidado às mulheres, já sabendo que você aplica a teoria da interseccionalidade e o feminismo político, crítico na tua prática profissional. Você fala um pouco para a gente disso. Primeiro, bora lá. O real cuidado das mulheres é para dar ênfase no que está sendo feito, né? E não de que a gente detém o poder e a única coisa que está ali. Mas é bem importante, assim. Eu fui ficando muito incomodada, gente, assim, com o decorrer da minha prática clínica, a falta de interlocução que eu ia encontrando, um pouco do que vocês foram, né, do que a Marisa foi relatando ali no começo. Eu fui me sentindo muito sem interlocução, principalmente dentro de algo que não fosse a psicanálise, por exemplo. A psicanálise ela vai discutir a contemporaneidade, tem ali,
mas eram coisas que me incomodavam. Vocês estão me ouvindo? Porque eu acho que... Agora fechou o microfone. Agora voltou? Voltou. Então morreu meu fone de ouvido. A psicanálise, então tinha muita coisa da psicanálise, eu me sentia muito, muito incomodada. E na minha prática clínica, eu ia vendo e eu ficando, na medida que eu ia me letrando mais, que eu ia entendendo e articulando, fazendo essa articulação toda de visão de mundo que eu tinha, e entendendo o que isso significava na prática clínica, como que a clínica poderia ser menos adequadora, né? Porque se a gente parar para pensar, gente, a clínica, o papel que a clínica tem, pensando no papel social, né? Lá na comportamental a gente trabalha muito com a noção de agências de controle, assim, que dá para fazer vários paralelos com Foucault, tá? Inclusive, eu fiz um grupo de estudos quando estava na graduação com 2 amigas para tentar fazer uma leitura comportamental do Foucault, assim, né? Nessa pegada, as tentativas de ponte, assim. Mas um dos papéis que a psicoterapia teria, ela é de pegar os indivíduos adoecidos pela cultura, pelos meios de produção, pelo capitalismo, né? E ele deixa de ser produtivo, e aí vem a psicoterapia para fazer com que eles se tornem produtivos de novo, para que eles se recuperem e voltem a ser moídos pelo sistema, voltem a ser moídos ali. Então, o sistema adoece, manda para a psicoterapia para que volte para isso daí. E essa noção e esse entendimento me incomodava muito, porque eu via na minha prática clínica um outro tipo de coisa acontecendo, outros tipos de entendimento daquelas mulheres que eu atendia, de sim um grau de libertação, de sim um grau de autoconhecimento, que ele era um autoconhecimento que produzia possibilidades de mudanças efetivas ali nas vidas delas e por aí vai. E eu ficava muito incomodada, porque eu tinha toda essa leitura política, eu falava, gente, então é isso, eu tô aqui, virei a terapeuta de consultório, vou ficar só adequando agora todo mundo aqui, vou só botar, tô aqui a serviço mesmo do capitalismo e do patriarcado para ferrar mais ainda, eu ficava muito incomodada com isso. Mas eu fui vendo e fui tendo muitos relatos e muitas coisas de profissionais mulheres que chegavam com relatos muito difíceis de profissionais que elas tinham entrado em contato, profissionais de psicologia, de nutrição, vários profissionais da área de saúde, assim. E aí eu fui entender mais ainda que existia, sim, formas muito distintas de olhar e de cuidar dessas mulheres e desses adoecimentos. E aí eu comecei a integrar mais fortemente as duas coisas. Esse caminho começa pela maternidade, fui me especializar em psicologia e maternidade e fui olhar para as mães primeiro, e das mães eu fui me encaminhando para a violência, para os relacionamentos abusivos, para isso daqui. E aí esses relatos era muito difícil, assim. E eu fui entendendo que, assim, não dá, a gente não vai fazer a revolução via clínica particular, tá? Não vai, a gente tem um alcance muito pequeno de transformação social ali dentro. Mas nem por isso não é um papel importante, não tem algo ali, pode não ter um impacto coletivo super grande, mas tem impactos ali que são importantes, assim, que fazem parte ali do processo. E não dava para fazer... A psicologia clínica que eu tinha aprendido, ela não foi o que me instrumentalizou para ter este olhar e para ter este cuidado com as mulheres e para fazer essa clínica que eu via que produzia mais libertação, era uma clínica de um fortalecimento que era diferente do que eu via acontecendo e do que tinham me ensinado. E aí não tinha, eu saí correndo atrás de quem é, o que é isso, por que é isso, aonde que está. Então, fazer curso em psicanálise, fazer curso em tudo quanto é coisa que tinha para poder tentar entender o que era que de fato funcionava, o que de fato fazia sentido. E não dá, né? E aí foi ficando mais claro ainda a tal da psicologia neutra e como isso não tem como caber, como é perigoso, como é nocivo, como está, né? Uma psicologia neutra, pensando nessa interseccionalidade que a gente está falando, ela não é neutra, ela só é pensada para determinados grupos de pessoas, que vão ser brancas, de uma classe média alta. Quanto mais neste polo você estiver, menos dano, talvez, a psicologia neutra individualmente, nessa pretensa psicologia neutra individualmente vai causar naquele indivíduo ali.
né? Mas quanto mais distante você estiver, maior chance, mais vulnerável você fica a ter reproduções dentro da tua prática clínica dessas opressões que a gente vê lá fora, né? Eu fui entendendo o impacto da minha história de vida, dos meus relacionamentos, da minha maternidade, das violências que eu já sofri na minha prática, né, como isso impactava para o bem e para o mal, porque produz identificações, produz gatilhos, produz coisas difíceis, também produz sensibilidades diferentes, que se a gente entende e trabalha bem, isso pode ser bem encaminhado terapeuticamente para as clientes. Então, não dava, assim, eu fui entendendo que a ciência, a psicologia, tudo isso não era realmente, foi vendido como sendo algo que podia ser aplicado para todo mundo, mas na verdade era feito por homens, para homens. Gente, na minha área, na comportamental, toda a minha área, ela é baseada em dados, né, de animais não humanos, né, infra-humanos, né, ok, vocês riram aí, mas ok, porque dá para extrapolar um monte de coisa, sim. O problema está aqui, na hora que... Eu encaminho, eu vou aqui fazer a defesa. Eu encaminho o paciente para avaliação neuropsicológica, encaminho o paciente para terapia cognitivo-comportamental, quando a gente entende junto que é a necessidade do paciente. Tudo certo. Mas o sorriso vem, o sorriso vem. Não tem como, né? Porque... É quase contraditório você dizer que a teoria é baseada num bicho que não é o homem, mas é o homem que você vai tratar. Mas eu entendo. Mas nós somos uma continuidade. Deixa eu contar, assim. Nós não somos nada mais especial do que um rato, uma aranha, um pombo, não. Eu entendo, porque eu acho que a minha cachorra ela é muito mais gente do que muita gente por aí. Então eu acho que a minha cachorra ela poderia, inclusive, ser estudada, porque a bicha não é mole, não. É boa. Mal de torrado tá junto com ela. Marisa, você condiciona bonitinho o negócio, entendeu? Quem condiciona aqui é ela, Luana. É ela que me condiciona. Né? A bicha é tão... Você podia estudar ela, Luana. Porque ela condiciona, ela me condiciona. Porque meu comportamento é todo... Não, meu comportamento é todo para atender as necessidades da bicha. A minha vida é atender as necessidades dessa cachorra. Então, para mim, eu entendo. Luana. Então, acho melhor você aprender um pouquinho mais de comportamental para virar esse jogo aí, porque quem tá aí te modelando é ela. Eu já quero comentar essa fala. Vou só terminar de contar esse caos aqui, mas acho que é bem importante isso aí que trouxe. Porque o que acontece? Toda ela é muito, né, pautada em dados de pombos, de ratos, de macacos. A gente vai, claro, gente. Isso a gente pega ali, a gente consegue simplificar os processos para, então, entender em situações mais complexas, mas são super extrapoláveis e dá para entender. Na capacitação de atendimento a mulheres mesmo, a gente trabalha lá com modelos de depressão pós-parto, que são muito interessantes e ajudam muito a gente entender o que está acontecendo com as ratinhas, a gente extrapolar para nós. O problema, sabe qual que é? Todos os dados são feitos com ratos machos, com pombos machos. E aí, na hora que as pesquisadoras vão lá e vão reproduzir aqueles dados clássicos, aqueles dados que, assim, um estudante de psicologia reproduz de olho fechado, assim, eles não conseguem reproduzir do mesmo jeito com as ratas fêmeas. Eles não conseguem reproduzir do mesmo jeito. Por quê? Porque a gente tem um funcionamento, inclusive as ratas, fisiológicos diferentes, cíclico diferente. Então, os ratos machos foram escolhidos para ser estudados ali porque eles eram mais constantes, era mais controlável fisiologicamente, era mais um monte de coisa. E dane-se se os dados que eles obtiveram ali vão ser extrapoláveis ou não. Né? São ratos... A mesma coisa acontece com o etarismo dentro. Tem uma colega que foi estudar variabilidade comportamental nos ratos idosos. Porque foi estudado com rato novo, mas rato idoso cognitivamente também. Então, vocês percebem? Desde a base tá ali, tá enviesado esse conhecimento. Então, muito do que eu entendo como um real cuidado às mulheres é a gente, de fato, conseguir olhar e entender as especificidades, entender que a cultura ela vai permear a clínica e vai permear tanto o terapeuta quanto a cliente que está ali posto, e a gente poder entender que o adoecimento,
ele tem necessariamente um componente que ele é social e que ele é cultural, que são de práticas ali, e que as mulheres vão ter especificidades nesse adoecimento, e que as diversas mulheres vão ter adoecimentos distintos também dentro disso. E aí, com isso, a gente consegue levar em conta, né, de uma forma mais complexa o que está acontecendo ali, e a gente consegue intervir, então, também de uma forma mais efetiva, quando a gente está entendendo quem é aquela mulher, qual é o contexto que ela está, tendo um letramento de classe, de raça, né, de gênero, obviamente. E aí a gente vai conseguindo trabalhar mais no sentido, principalmente quando a gente está pensando mulheres, trabalhar mais no sentido de conseguir gerar uma autonomia, um autoconhecimento que produz uma autonomia para que ela consiga se colocar como variável da vida dela, variável das decisões, variável dos desejos dela, de uma forma mais efetiva e sem culpa, sem reprodução, porque muitas vezes é isso que a gente vai encontrando, né? Essa mulher, ela não, muitas vezes ela não sabe nem quem ela é exatamente ou como tá. E eu brinco assim que um dos principais objetivos de qualquer terapia para mulheres, independente da demanda, quase que 99,9% das vezes vai passar em algum grau por ela poder se tornar uma variável na vida delas, uma variável relevante, sem carregar a culpa e o peso. Eu acho que a gente consegue achar em muitas demandas, né? Acho que isso é bem próximo, assim. Então, eu diria que um real cuidado é conseguir ter isso, mas isso daí a gente só consegue com muito letramento, com muito entendimento. É muito mais fácil eu fazer uma psicologia asséptica. É muito mais fácil eu sentar e fazer uma psicologia protocolar. É muito mais fácil eu sentar ali e fingir que quem eu sou não importa naquela relação enquanto terapeuta. Né? É muito mais complexo, é muito mais delicado, é muito mais dolorido para a terapeuta também, porque a gente vai lidar com as impotências, a impotência da limitação do que até onde a clínica vai, até onde a clínica dá conta, né, dentro disso, assim. Então acho que é por aí um pouco, assim, o que seria esse entendimento, assim, do que seria esse real cuidado. E também porque eu vivo passando raiva, chega de muito coach, chega dos negócios que a gente escuta, é só passar raiva, uns absurdos, gente, uns absurdos, assim, que a gente vê, que tira do sério. Aí eu cansei de ficar no sério sozinha, eu resolvi que todo mundo ia passar raiva comigo, então também, vai todo mundo passar raiva. Aí achei um monte de mulher muito, não, precisam muito fodas para me acompanhar junto nessa jornada, e aí a gente vai crescendo, e assim a gente vai indo, sabe? Porque não dá muito para ser. Volta ao comentário da Mara, por favor, Lucas. Antes de vocês lerem o comentário da Mara, eu vou só dizer que a Lu falou numa coisa que é sobre as questões cíclicas, né? Do corpo da mulher, da vida da mulher, menstruação, menopausa. A gente fez uma live aqui no canal do Juspsi com a Úrsula. A Úrsula também foi aluna da Lu. Fantástica! A Úrsula, inclusive, está terminando uma aula para capacitação de atendimento a mulheres, porque é essencial demais as discussões que ela faz. Já quero voar aqui no canal de vocês, né? Então, a gente trouxe a Úrsula aqui justamente para falar sobre essas questões da ciclicidade, dessas mudanças no corpo, como é importante falar disso e como também a psicologia negligencia esse cuidado, né? E negligenciou durante muito tempo. Eu lembro que quando a Úrsula falou numa aula da Lu que ela trabalhava com isso, eu falei, gente, que coisa, eu nunca tinha ouvido falar isso. Nos meus 40 a mais, eu nunca tinha ouvido ninguém da psicologia prestar atenção no ciclo menstrual da mulher e como isso impacta na nossa vida, na nossa forma de se relacionar com o outro, com o nosso parceiro, com os nossos filhos, né? A TPM, que as pessoas desconsideram, acham que é maluquice da nossa cabeça, mas não é, sabe? Então, assim, nossa, foi uma live super bacana. Quem quiser, quem tiver interesse, a gente vai colocar também o nome aqui da Úrsula e tá no canal do Juspsi a Úrsula, a live com a Úrsula. E vocês fiquem aí, porque eu tô animadíssima para ver a aula dela lá na capacitação, que ela tá terminando, e vai ter uma aula bônus dela, porque é importante demais a gente olhar para isso. Por exemplo, vocês veem, isso é uma coisa que falta. Nas análises todas é ignorado essa fisiologia, essa ciclicidade. Ou se aparece de uma forma muito pseudocientífica também, de muito, né, que talvez não ajude tanto a gente ali na prática. Então, essas perspectivas que a Úrsula traz, elas são muito legais, assim. Eu acho que é essencial a gente ter, sabe? Bota o comentário da Mara aí para a gente falar. O comentário da Mara. Aí, ó.
Boa noite. A clínica que aprendemos na faculdade de psicologia serve para nada, a não ser para reforçar uma psicologização tóxica e paralisante. Produz sujeitos docilizados. Mara Cabral, saudade de você. Gente, e aí? Ó, Mara, vou te dizer uma coisa. Tô junta na revolta, mas eu vou ser a advogada do diabo agora aqui, assim. É fato. Muito na hora que a gente olha a formação clínica, a gente tem mesmo um encaminhamento intencional ou não intencional para essa função da clínica, né, que eu estava trazendo aqui de adequar, de estar junto dentro de uma grande amarra de coisas para fazer o sistema seguir funcionando, o status quo seguir funcionando. Mas eu acho forte a gente dizer que serve para nada, nada. Esse discurso também de que a graduação não ensina nada e que coloca todo mundo, que ninguém aprende nada e que, né, é papo para vender curso. Tudo bem, eu falo isso também, que a graduação não ensina a gente a atender, mas porque ela não ensina mesmo. Mas não quer dizer que eu não queira que essa provocação não chegue e não coloque isso para dentro da graduação, assim, sabe? Mas, por outro lado, eu acho que tem uma coisa muito forte em cima da graduação de que não serve para absolutamente nada. Não, tem função. Eu brinquei com a advogada do diabo porque é isso, eu sempre, como eu falei para vocês, sempre fui muito incomodada e meio iconoclasta com tudo, assim. Então era muito difícil eu conseguir achar minha turma e achar meu grupo. Então lá na USP, por exemplo, tinha muitas dessas discussões, né, da patologização, da medicalização, tinha uma coisa muito forte. E ali a gente tinha uma divisão entre a maior parte dos alunos numa posição antimanicomial, super ok. Por outro lado, tinha um discurso muito grande de romantização da loucura, assim, sabe? Uma coisa de que, não, porque é a sociedade, tem que deixar existir, e o negócio tá ali, sabe? Um negócio assim... E no dia que eu pisei o pé para fazer o meu estágio de psicopatologia dentro de um hospital psiquiátrico, eu olhei assim e falei, gente, olha, tá muito errado o que está acontecendo aqui, mas eu não tenho como olhar para essas pessoas e só achar lindos os devaneios que elas estão tendo. Isso aqui é sofrimento, isso aqui tem um sofrimento aqui que a gente tem que olhar e tem que entender, que não é simplesmente adequar para a sociedade ou o que for. Então, isso para dizer que eu não acho que é nada, mas eu acho, sim, que a nossa formação, ela acaba direcionando para isso que você está trazendo mesmo, assim, né? Dessa patologização mais tóxica ou, né, nesse entendimento aí muito paralisante, assim, sabe? Então, nesse sentido, vai. Eu não sei o que vocês acham, meninas, assim. Só não é para aprender com Mara conversando com a gente. Então. Mara, tô adorando, Mara. Ela está explicando Mara disse que na época ela disse que ela estudou na época da ditadura. Né? Ela fala que ela estudou em plena ditadura, né? Psicanálise clínica era a proposta e anti-édipo era index proibitório. Então, assim, realmente era um contexto muito diferente, né? A despeito de comportamental ter virado essa coisa toda americana e não sei o que, assim, o pessoal em Brasília, assim, né, os primeiros comportamentais, eles eram, assim, muito engajados, principalmente lá na UNB, assim, nesse período, sabe? E aí é fogo mesmo, Mara. Nesse contexto aí é muito, muito complicado. E eu concordo, viu? O ensino de clínica... E eu tenho muito receio, porque eu sou muito a favor da gente olhar para as evidências, eu sou muito a favor da gente olhar para uma psicologia baseada em evidências, mas do jeito que a psicologia, que a PBE tem sido posta aí, tem sido divulgada, ou os grandes nomes que estão aparecendo, está reproduzindo mais do mesmo de novo, assim, sabe? Porque não tem como olhar para isso sem olhar para isso daqui, senão vira... essa clínica mesmo, essa clínica que se aprende uns manejos, você aprende umas coisas, mas você não consegue aprender exatamente o que, né, o que pode ajudar de uma forma que não seja essa adequação. Vou ter que concordar, Itamara. Estou tentando ser esperançosa. E aí eu concordo com esse último comentário da Mara, né, que não é que a graduação não serve, mas que não deve se aprender só essa clínica clássica, que é uma clínica que diz que é universal, quando na verdade é posicionada, está ali
pensada, organizada para atender os interesses de um certo grupo, de uma certa parcela da população. Porque é completamente diferente. Eu tenho na minha clínica, né, assim, na história do meu trabalho com a clínica, muita clareza assim, de ver, ouvir e enxergar. Eu tenho uma história que eu contei muitas vezes para os meus alunos, de uma paciente que foi minha paciente muitos anos atrás, num estado depressivo, assim, de longo prazo, e ela não conseguia entender de onde ela vivia isso. E ela era uma mulher nascida numa família pobre, que teve a oportunidade de estudar numa excelente escola, num CAP, numa escola federal, que é a escola da UFRJ, né? E ela era negra e obesa. E aí um dia ela tropeçou na rua. E alguém dentro do carro, ela estava atravessando no sinal, na faixa ali, e alguém no carro começou a rir, debochar dela, e ela ouviu. Ela tinha caído e se machucado, e a pessoa estava rindo dela dentro do carro, comentando que uma preta gorda, e falou vários, sim, agressividades e violências sobre o fato de que ela caiu. E ela não ficou com raiva do cara. Ela disse, mas eu não devia nem existir. E foi aí que disparou para ela, que ela começou a chorar e que ela se deu conta desse estado depressivo. Então, não identificar que isso tem relação com um lugar de violência estrutural, que essa mulher, que não é essa mulher cis, heterobranca, de classe média, que é a mulher vinda pobre, com corpo gordo, que é preta, que está fora da sua classe social de origem, então tem toda uma dificuldade de se relacionar. Os amigos não iam na casa dela, porque a casa dela era longe. Longe era uma palavra de eufemismo para favela. Então, eles não iam. E aí, toda essa dissocialização dela, que fica na escola, mas não faz parte, aparece nesse momento lá naquele acidente. E se eu escuto que não, é um devaneio, eu estou procurando aqui uma histeria, ela queria ser amada, eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir isso de quem eu estou ouvindo isso. As intervenções que a gente aprende na graduação, elas não dão conta de uma classe social que não é a que acessa mais facilmente os consultórios de psicologia. Na hora que sai, na hora que você vê as intervenções para... de autocuidado, de um monte de coisas, não levam em consideração a realidade material das pessoas que estão ali. Não vai caber, não tem, não instrumentaliza para isso, mas de jeito nenhum, assim. Não olha, não. Eu acho que é isso que a Mara falou aí, né? Tá. Olhar para as questões do racismo e seus efeitos nas mulheres pretas, por exemplo, e outras questões que transversalizam o sofrimento, né? Eu acho que essa acabou sendo o pano de fundo da nossa conversa hoje, né? A gente já está aqui meio se encaminhando para o final. Mas eu acho que essa foi meio a temática de fundo, né? Por que a psicologia hoje não é uma psicologia interseccional? Né? Por que a psicologia hoje não ensina na graduação racismo, como a Mara trouxe, relacionamentos abusivos, classe social? Por quê? Né? E aí eu queria provocar a Luana, a última provocação. Na tua opinião, Lu, o que você acha que falta ainda para a psicologia, então, incluir nos seus currículos essas questões da interseccionalidade? Raça, gênero, classe social, outras vulnerabilidades tantas, né? A questão da maternidade nas graduações, né? Que também é a tua especialização. Outras tantas questões assim, que a gente discute, que a gente sabe que a gente vai se deparar com elas no nosso consultório quando a gente atende mulheres. Por que isso não está na graduação? Não devia estar? Tudo. A gente tem que tacar fogo. Se não tacar fogo, não vai estar. O anarquismo falando mais alto agora. Agora que é difícil, viu? O que acontece, Maria? Essa resposta é uma pergunta de $1 milhão, né? Assim, eu vou te dizer que eu vi uma realidade muito diferente aqui em Salvador do que era em São Paulo. Eu dei aula nas duas graduações, assim, duas faculdades particulares, mesmo nível de valor de mensalidade, digamos assim, nas duas e tal. E a realidade aqui de Salvador era bem mais esperançosa do que a realidade de São Paulo, preciso dizer, assim, tá? A gente tem alguns problemas que são estruturais e que a gente não vai conseguir resolver eles individualmente. Então, eu diria que na esfera individual é o que os
professores ficam batalhando. Então, né, eu participei da configuração de matriz curricular, enfiei mais coisa de cultura, enfiei mais, né, fui conseguindo enfiar, e a gente vai fazendo batalhas individuais. Enquanto alunos, é que cheguem mais letrados e mais preparados para provocar todos os professores, para questionar todas as coisas e, com isso, mobilizar ali. Então, individualmente, é um ponto aqui. Agora, me diga, enquanto a gente tiver esse cenário inteiro de políticas públicas de forma geral, pensando mulheres pretas, mulheres mães, a psicologia ela vai seguir sendo feita e ensinada por quem consegue acessar esses lugares, por quem consegue se manter nesses lugares, por quem consegue se pós-graduar nesses lugares e caminhar. Então, na hora que você vê os dados, né, de como a psicologia vai, à medida que a gente vai crescendo, o nível acadêmico vai equiparando a proporção entre homens e mulheres na psicologia, então a gente começa lá na graduação com muita mulher, quando a gente chega no 80%. doutorado... Pois é, e quando a gente vai chegando no doutorado, quando a gente vai chegando na docência, em coordenação, isso vai equiparando, vai ficando no, sei lá, não lembro agora exatamente, mas vai ficando perto dos 50%. Inverte, né? Não, eu acho que, para ser, né, intelectualmente honesta, no último dado que eu vi, não chega a inverter. Mas é uma proporção que é ridícula. Iguala, né? Iguala numa coisa que não é igual. Né? Para você pegar, né, o ponto de partida para onde chegou, igualar, tipo... Acabou, assim, todos os homens chegaram e quase nenhuma mulher chegou, entende? É uma coisa assim. Então, é muito difícil a gente mudar esse cenário se a gente não tiver políticas públicas de acesso. Assim. A gente teve mudanças grandes na última década, digamos assim, por vários tipos de incentivo de acesso ao ensino superior, de possibilidades. Por outro lado, também nos últimos anos, a gente teve um grande sucateamento, e eu digo que eu acho que acabou a era da possibilidade de um ensino superior mais acessível como foi. Teve uma geração que teve os primeiros aí, nas primeiras pessoas a saírem no ensino superior. A gente tinha uma política de bolsas que já era uma tragédia na pós-graduação, mas que ainda possibilitava algum acesso. Então, assim, sem isso, vai ficar muito difícil a gente mudar, assim. Então, desde a minha época anarquista, eu sempre fui muito realista e muito pessimista, assim, sabe? Eu acho que, não sei, eu não consigo me pautar na expectativa de grandes mudanças, mas eu tento me apegar às mudanças que a gente vai. A felicidade de estar no congresso que eu organizei da Comportamental, e a gente fez um simpósio de justiça social e políticas públicas, e teve a primeira, a gente fez 2 vezes isso, a gente fez 2 mesas de como era ser uma mulher negra e analista do comportamento. E lá na mesa, né, tava lá, e ver umas alunas graduandas indo conversar com alguma delas e dizendo: nossa, eu estou emocionada porque eu nunca tinha visto uma professora doutora, uma doutora que era preta como eu, assim. Então, assim, eu acredito muito mais nas micro coisas que a gente vai fazendo e que a gente vai produzindo ali. E acho que, fora isso, é batalhar fora da clínica, é batalhar, de fato, na construção de outras políticas públicas, de outras coisas. Assim, eu não sei se vocês têm outras ideias fora essas, assim, porque se tiver, eu estou aceitando e estou encampando, assim, mas é muito difícil, é uma situação estruturalmente muito, muito difícil, e a mudança eu acho que vai ser muito lenta. E depois do retrocesso que a gente andou tendo, eu fico muito cética se a gente retrocedeu mais ainda em muitos aspectos sociais, e a gente volta a ter batalhas muito básicas de novo, sabe? Assim, e aí não adianta cansar, gente. A gente tem que ir do luto à luta, sabe? Não tem jeito, assim. Então vamos seguir lutando, né? Botar fogo no patriarcado, né? Que eu acho que psicologia, a base da psicologia masculina, né? Não desistam da clínica, gente, por favor. Não desistam da clínica, não, gente, dá para ser ético na clínica. Vai sobrar na clínica. As psicólogas e psicólogos samambaia da Bolsa de Marca, gente, pelo amor de Deus, não desistam, venham. O pessoal acredita, dá para ser ético e ser clínico.
E dá também para ganhar um dinheiro justo, tá? Porque, eu sei que, assim, quem tem muita preocupação com todas essas coisas disso, do entendimento do papel social, do papel político que a gente opera ali, tem que lembrar que clínica é receber pelo fruto do seu trabalho, e tá tudo bem, tá explorando ninguém, tem que receber pelo fruto do trabalho, e que é devido e tudo mais, então dá também sem isso ser contra todo esse entendimento, sabe? Assim, então não desistam da clínica, não. Lu, já que você falou disso, e a gente está aqui, né, nossas palavras finais, a gente já estourou nosso tempo aqui, mas porque a conversa estava muito boa, fala dos teus cursos, porque eu acho que os teus cursos dizem muito disso tudo que a gente conversou hoje. A gente colocou aqui embaixo o site da Lu, que tem todas as informações, mas da Lu também, luflor.com.br, mas eu acho que vale a pena você falar um pouquinho dos teus cursos e do que está aí rolando nesse momento. Né, assim, eu tenho aí algumas frentes de coisas acontecendo, tá todo mundo muito bem-vindo para vir para a rede, assim, né, eu dou aula há muito tempo, então, não é de agora, mas eu meio que cansei de dar aula para os outros, ou dar aula na política editorial, pedagógica dos outros, e queria poder fazer as coisas do jeito que eu acreditava e que era assim. Então, tá todo mundo muito convidado, assim, a gente tem, né, eu tenho dois ramos aí. Então, a gente tem a capacitação de atendimento a mulheres, que agora em junho deve ter uma turma nova, então é todo um curso tem aulas gravadas, aulas ao vivo, bem completo, assim, para produzir todo esse letramento dentro das especificidades do atendimento a mulheres. Então, são vários módulos que vão perpassando, desde esse entendimento, né, do letramento de gênero, olhando a cultura, olhando os adoecimentos, olhando as diversas mulheres, passando por demandas aí mais comuns de autoestima, de relacionamento, olhando nessa perspectiva, né, para as mulheres negras, PCDs, né, a gente vai olhando aí, tentando abarcar, né, o máximo possível essas diversidades. A gente vai tendo aí maternidade, relacionamento abusivo. A gente tem um grupo de supervisão de atendimento a mulheres que deve, se tudo der certo, a gente deve abrir um novo grupo, novas vagas agora em maio. E eu tenho uma formação avançada em atendimento a mulheres, que aí é um grupo mais seleto, que a Marisa está lá comigo fortalecendo, e a gente vai construindo, que é um grupo de aprofundamento, de educação continuada, de formação de supervisores, de formação de outros formadores ali, porque é isso, a gente tem que multiplicar. E convido vocês também para conhecer o workshop de gestão da clínica, que é o meu trabalho para conseguir ajudar essa organização burocrática mesmo, entender como cobrar, lidar direito com essa culpa. E tudo isso é porque eu sou de humanas, eu tenho um coração mole, eu fico flexibilizando valores, e aí eu passei a vida assim, até que a gente vai quase... E é difícil fazer planilha. Eu mastiguei o negócio, porque se eu conseguir entender, vocês vão conseguir, porque eu sou uma catástrofe nisso aí. Então, é muito para ajudar a fortalecer. Então, ele é um curso, assim, bem acessível. Ele é 297, fica 12 de 20 alguma coisa, assim. E ele super vale a pena. Tem carnê-leão, planilha, essas coisas aí para conseguir ajudar a organizar. Como cobrar, como calcular quanto você tem que cobrar para ter férias, 13º. Gente, esse curso é maravilhoso. Eu estou dizendo que eu fiz o curso e, olha, isso mudou minha vida. Como ter férias, 13º. Luana foi para a Disney, graças ao workshop da clínica, porque ela se organizou financeiramente. Eu e a Gleice, que está na formação também, assim. Foram para a Disney a partir dessa grande revolução que é o workshop de gestão da clínica, que eu perco aluno, tá? Porque depois o povo quer entrar na capacitação do não sei o quê e falar, ai, Luana, eu quero, mas eu só vou entrar na próxima turma porque eu fiz o workshop e agora eu estou toda programada e eu só vou poder botar esse curso daqui a 4 meses. Eu falo, ai, gente, mas eu mandei vocês fazerem o workshop pra vocês ganharem dinheiro, para vocês virem fazer meus cursos, por isso que ele é baratinho, não pode ser assim, fico brincando com elas. E, por fim, a gente tem o último curso que vai sair agora, a gente vai lançar ele agora em abril, fim de abril, que é chama Viver Bem da Clínica. Gente, os nomes é isso mesmo, porque, né, a vida é o marketing, então os nomes são bonitos. Né? É isso, é produto. Mas ele é, na verdade, uma complementação do workshop de gestão para poder entender a nossa divulgação, porque eu tenho uma coisa que a gente ocupar as redes sociais, ocupar o Instagram, ocupar o que for, ele tem um papel que é político. Se a gente não ocupar esse espaço, quem vai ocupar esse espaço vai ser, né, quem muitas vezes não tem formação, não tem nada, e não tem escrúpulos para fazer qualquer tipo de marketing, qualquer tipo de promessa milagrosa, e por aí acessar essas mulheres que estão em vulnerabilidade. Então, o Viver Bem da Clínica... estão aí, né? Pois é, né?
Então, é todo um processo tanto de divulgação offline, porque, na verdade, eu nunca captei clientes pela internet, né? Assim, eu capto psicólogos para virarem alunos. Então, tem toda uma parte de estratégia offline, uma estratégia de divulgação com conteúdo, né? Blogueirar, digamos assim, e uma estratégia online sem conteúdo, com tráfego pago, olhando essas coisas. É um acompanhamento mesmo. Ele não é um curso, tá, gente? O Viver Bem da Clínica, ele é eu bolei aí um método de aprendizagem meio aplicada. Então, é um acompanhamento com atividades, com coisas que vão direcionando, fazendo vocês entenderem o plano de negócio de vocês, o que faz sentido para cada um de vocês. Vocês aprendem a partir da base, identificar o que é bom para vocês, para poder aprender a fazer a divulgação no caminho que vocês querem, e a gente vai acompanhando com encontros ao vivo. Tá muito legal, vai ser em abril, fiquem de olho. E é isso, falei um monte, né? Porque eu tô empolgado, quero ir embora não, que sou inimiga do fim. Gente, obrigada, Luana. Muito feliz muito com a participação da Luana, porque, né, quando eu convidei ela, eu falei, Lu, nosso canal é pequenininho. Ela falou, e daí? Bora conversar, bora trocar. Já fiz um negócio aqui, já vou marcar a Úrsula para a Úrsula também compartilhar. Gente, o negócio é assim, vocês têm que ajudar, vocês pegam, sigam aqui, fazer que nem minha filha, que ela é mais blogueira do que eu. Siga aqui o Juspsi, coloque ali, né? Bota o sininho, bota o negócio e bora, porque a gente tem que, né? Não tem, a gente tem muita coisa para fazer e a gente tem que dar suporte, tem que crescer. Tem todo mundo. Quanto mais de vocês crescerem, mais eu vou crescer também. E vamos que vamos. Esse é o negócio. Então, assim, tá muito legal. Acho que é isso, né, Lu? É ampliar essa rede, né? Com pessoas que a gente está... Porque, né, você falou algumas coisas também sobre a questão da ética, a gente estava falando essa coisa dos coaches que vendem de qualquer forma, sem escrúpulo e tal. E eu acho que quando a gente cruza com pessoas que têm pensamento... A gente é de área, a gente já deu aqui de risada, então a gente é de áreas, vem de formações diferentes, mas que foram caminhando muito paralelas. A gente eu e a Brenda, a gente só não brincou com os ratinhos na faculdade, mas de resto aqui, eu, Luana e Brenda, a gente está caminhando assim, né? Com as nossas questões, com as nossas angústias na formação, né? E, então, eu acho assim, quando a gente cruza e tropeça, né? Porque eu brinco com a Luana que eu tropecei nela, mas quando eu tropecei nela e eu vi nela uma pessoa extremamente ética, comprometida, com pensamento crítico brilhante, faz sentido, e a gente precisa fortalecer essa rede, né? Então, Luana, já te agradeci em outros espaços, vou agradecer aqui de novo para isso ficar registrado em todos os lugares. Muito, muito, muito obrigada pela tua generosidade de compartilhar o teu conhecimento com tantas mulheres e fortalecer essa rede, que é uma rede que precisa mesmo ser fortalecida. Porque se a psicologia não muda lá na base... Esse negócio, né, dessa intersecção aí com a psicologia jurídica, ela inclusive, vai estar a Marisa lá na CAN também, vai dar uma aula semana que vem lá para as alunas da capacitação, para poder trazer esse atravessamento, esse entendimento, porque é muito importante essas discussões, assim, sabe? Isso é muito falho, assim, eu vejo e entendo principalmente para as psicólogas que estão entrando em contato com essa realidade no consultório particular e que não têm um acesso e não entendem tão bem do funcionamento da rede, e é essencial. Então, assim, essas discussões que vocês fazem, é muito, muito importante, assim, de verdade. E aí o Juspsi vai lançar curso também, está previsto para maio, que é um curso sobre o atendimento a mulheres em situação de violência. Vai explicar a rede, vai ensinar a fazer esse trabalho, vai trazer essa informação. Da Lei Maria da Penha. Que é necessária. Já tem uma aluna. Arrasou. É isso, né? Porque o que eu ia dizer, se a psicologia não muda lá, a gente vai mudar nas micropolíticas, que foi o que a Luana estava falando, né? A gente muda aqui entre a gente vai fazer a mudança. A gente não pode ficar sempre esperando também que a mudança venha de fora. A gente vai fazer a mudança de dentro, e eu acho que de dentro somos nós, psicólogas, que temos esse letramento de gênero, que temos esse letramento crítico, que a gente quer proporcionar um bom atendimento às mulheres, mas também proporcionar uma formação adequada para os psicólogos oferecerem esse bom atendimento, né? Então, a gente vem de lugares diferentes, mas se cruza com o mesmo objetivo. Então, Lu, gratidão, muito, 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 muito obrigada por esse encontro e por essa conversa de hoje. Brendinha, meu amor, te amo, a gente está junto aqui. Mês que vem a gente vai ter outra live, gente, então venham, participem e vamos botar na rua aí essas ideias. Lu, pronto. Brenda, se vocês quiserem se despedir. Muito obrigada pelo convite, adorei o papo, estou aqui pensando mais um monte de coisas, saí aí provocada pela Mara para pensar mais ainda em várias coisas, assim, muito, muito legal.
E muito obrigada pelo convite. Estamos aqui juntas. Vamos, vida longa ao JusPsi e contem comigo, assim. Contarei com vocês. Obrigada, Lu. Obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada a quem ainda vai assistir gravado. Vocês encontram a gente no Instagram, aqui no YouTube, encontram a Lu. E vamos junto. Mês que vem tem mais JusPsi Convida. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite.